Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu senti de dar uma descorrida aqui na Palavra de Deus, mas antes eu não poderia deixar de iniciar o nosso vídeo dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, porque estando nós sob a graça e a paz de Cristo, estaremos em paz conosco e em paz com todos, porque, como diz a Bíblia, a paz que Cristo dá não é a paz que o mundo nos dá, porque a paz que Cristo dá é aquele tipo de paz que mesmo nós estando em dificuldades, com algum problema, nós somos capazes de sorrirmos e de estarmos felizes e bem conosco e com os outros. Enquanto que a paz que o mundo dá é aquele tipo de paz que você só tem, eu só tenho, quando eu estou em festa, quando eu estou com saúde, quando eu estou bem comigo mesmo e com a sociedade. Mas antes de nós darmos essa discorrida aqui no livro dos Provérbios, capítulo 25, que Deus me tocou aqui em alguns versículos, eu não li tudo, mas eu vou pedir agora a Deus, porque eu não pedi antes, a unção dele para que ele venha me encher nesse momento. E venha encher cada um que for ouvir essas palavras, que venham entendê-la e que essas palavras venham servirem para conserto das nossas vidas. Altíssimo e soberano Deus, neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, entra em ação, Deus. Encha-me da tua graça, como eu sempre peço, para que eu venha falar da tua palavra aqui no livro dos Provérbios 25. Me dê a sabedoria necessária para eu ter entendimento, para falar o que está escrito aqui em cada versículo. E mais uma vez eu te digo, em nome de Jesus, Deus, porque Ele diz que tudo que nós pedimos a Ti, no nome dEle, assim será feito. Amém e amém. Então, como eu falei, é apenas uma discorrida, vamos meditar juntos aqui. Quem quiser pode fazer comentário, tá? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal para que outras pessoas possam ver. Então hoje eu senti, porque há dias que eu não falo sobre a palavra de Deus, há dias que eu não falo sobre o que está escrito aqui neste livro. E Deus me trouxe aqui hoje, nos provérbios aqui de Salomão, que tem como título Outros Provérbios de Salomão, que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Foram coligidos, quer dizer, eles foram concluídos, foram deduzidos no tempo do rei Ezequias. Inclusive, a Bíblia sempre fala nos Provérbios de Salomão. Contudo, foram muitos os escritores desses provérbios que estão aqui, certo? Mas eles são chamados Provérbios de Salomão porque a maioria deles foi escrita por Salomão, mas muitos foram escritos por Agur, pelo rei Ezequias, por Lamuel, certo? E aqui, este aqui fala que foram escritos pelo rei Salomão e concluídos pelo rei Ezequias. Por certo, um começou e o outro terminou. Tá, gente?
Então, ambos, aliás, todos eles, todos os que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que são palavras sábias, palavras capazes de mudarem o nosso comportamento, se nós a ouvirmos. Esse ouvir inclui obediência, porque não basta a gente ler a palavra, a gente entender a palavra, a gente ouvir a palavra na igreja, nos templos e não colocá-la em prática. O que Deus quer realmente é que nós coloquemos esta palavra em prática em nossa vida cotidiana. Porque não adianta nada eu sair pregando, apregoando a palavra de Deus por aí e fazer tudo ao contrário e contradizer, apregoar a palavra e com as minhas ações contradizê-la. Deus não vai ficar feliz. E eu creio que se a pessoa partir para a eternidade dessa forma, eu creio que é a pessoa mais ímpia, conhecendo a palavra e fazendo ao contrário, dizendo que nós não podemos acrescentar e nem tirar um J e nem um tio, e fazendo ao contrário, muitas vezes até desfazendo do que outros leu e apregoou. Nós precisamos termos o cuidado de, antes de falarmos que alguém falou alguma inverdade bíblica, termos o cuidado de consultá-la, de olharmos o versículo onde a pessoa apregou. Isso é muito importante. Já falei em outros vídeos e vou repetir. É muito fácil de descobrir. Vá à barra do Google. Se não souber escrever, é só falar. Clicar lá no microfone, segurar e falar. Pedir o que é que está escrito em tal capítulo, tal versículo. Quem souber escrever, coloque lá na barra do Google o que quer saber. Se tiver na Bíblia, você vai encontrar. Antes de desfazer do que alguém apregoa, da forma como alguém age, para ver se realmente a pessoa está agindo ou se está apregoando a palavra, contradizendo a vontade de Deus, contradizendo o que está escrito aqui neste livro, tá? Então aqui, no capítulo 25 do livro dos Provérbios, eu não vou dizer que eu sei a fundo, porque se eu falar eu vou estar mentindo. Eu vou ler e o Espírito Santo me dará sabedoria neste momento para interpretar cada provérbio. Amém? Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, reis de Judá. Quer dizer, muitos sábios no governo de Ezequias, no reinado de Ezequias, transcreveram esses provérbios de Salomão. Eles podem até terem acrescentado algo dentro do contexto, que não foge do contexto, certo? Acrescentado algo cabível a esses provérbios. O 2 diz: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Olha, a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então nós sabemos que palavra de rei não volta atrás.
Palavra de rei não volta atrás, como o povo sempre fala. Não sei hoje como que é, mas naquela época, palavra de rei não voltava atrás. O que o rei falava era cumprido e ele investigava tudo para saber a verdade. Mas a glória de Deus é encobrir o negócio. O que é que nós entendemos por isso aí? Deus encobre aquilo que não é para ser descoberto. Porque aquilo que é para ser descoberto, Jesus Cristo veio nos trazer. A verdade do reino de Deus está em aberto neste livro aqui, ó, para que todos possam ter acesso ao reino de Deus. Eu costumo dizer que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o homem que mais falou no mundo, porque ele cumpriu seu ministério em apenas 3 anos. Em 3 anos apenas, ele revelou todo o reino de Deus. Será que eu e você temos ideia do tamanho do reino de Deus, que foi revelado em 3 anos? Jesus Cristo só se tornou como uma ovelha muda. No momento certo, ele teria que ser carregado, sobrecarregado, mais que carregado, com os nossos pecados, porque ele veio cumprir a missão do Pai, nos livrar da morte eterna. Porque antes de Jesus, todos viviam a época da lei. E se morresse sem obedecer à lei, correria o risco de não ser salvo eternamente. Jesus, ele veio nos dando o direito de salvação. Tanto que, antes dele subir ao Pai, após a sua ressurreição, ele desceu ao inferno e resgatou as almas, as suas almas que estavam lá para serem condenadas, e pegou consigo a chave do inferno e as almas que eram para serem salvas, que estão dormindo no seio de Abraão, esperando o dia do julgamento. O 3 diz assim, o verso 3 do capítulo 25 dos Provérbios diz: para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma, segundo a vontade de Deus. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma diante de Deus, certo? Gente, nós temos que zelarmos uns aos outros com fidelidade, zelarmos uns aos outros com o objetivo de não deixar que nenhum se perca e não para excluir. Muitos estão investigando a vida uns dos outros para excluir e muitas vezes até mentindo sobre a vida do outro. Muitas vezes o outro nem sabe por que ele está sendo excluído e vai-se saber o que foi combinado entre 4 paredes para a exclusão do outro. O que é que foi investigado, o que é que foi falado, o que é que viu, certo? Às vezes viu algo, interpretou errado e excluiu. Mas Deus, que está com os olhos atentos aos bons e aos maus, vê tudo, e naquele dia que ele for separar o joio do trigo, aí sim a gente vai saber realmente quem foi que errou.
quem é o joio e quem é o trigo, quem é o peixe bom e qual é o peixe estragado, certo? Eu ouvi uma palavra muito boa esses dias sobre a ovelha perdida e a dracma perdida e o filho pródigo. Muito boa pregação, admirável, gostei muito. O filho pródigo, ele saiu com suas próprias pernas, pela sua própria vontade, da casa do pai, porque ele se achou capaz de se virar lá fora sem a ajuda da família. Ele não foi excluído. Ouvi também sobre aquele que saiu triste da igreja, a ovelha machucada, que saiu por aí, né? Eu achei linda a colocação que o pregador fez. A ovelhinha perdida, ela sai desnorteada, chorando, aos prantos. A ovelha de verdade, ela sai assim mesmo, ela sai berrando, berrando o tempo todo, até encontrar um aconchego, até encontrar alguém que a acolha e que a leve de volta para o aprisco. Certo? Mas muitas ovelhas estão perdidas, certo? E sem encontrar uma pessoa para ir atrás. E muitas vezes, quem vai atrás não é a pessoa ideal. Não é a pessoa ideal. A gente sabe que não é a pessoa ideal. Porque a gente sabe realmente qual é a pessoa ideal que deve ir atrás da ovelha perdida. A gente sabe exatamente. Sobre a dracma, também perdida dentro da casa. Quantos estão como uma dracma perdida na casa do Pai, fazendo a obra do Senhor, lá dentro, tudo perfeito, tudo bonitinho, e lá fora, né? Então é como a dracma perdida na casa do Pai, e muitas vezes até dentro da casa do Pai, fazendo coisas que desagradam a Deus. A gente sabe que existe isso. Ninguém é perfeito. Entretanto, há coisas que estão muito à vista. Estão muito à vista. Então não adianta a gente fingir ou mentir, certo? Porque Deus vê tudo e a gente paga por tudo que a gente faz e contradiz a vontade de Deus. O 4 diz: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. É isso mesmo, quando tira a prata das escórias, sai o vaso para o fundidor. O vaso lindo, né, gente? Quando tira as escórias, o vaso sai lindo, perfeito, né? Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. De qual rei será que Salomão está falando aqui? Tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Aquele rei mau, que dá maus exemplos, maus conselhos, obriga o servo a fazer coisas erradas, conduz o servo ao caminho da impiedade. Se ele sair da presença desse rei, ele irá firmar-se na justiça. Quantos casos a gente vê de pessoas importantes que tinham capataz e essas pessoas importantes mandavam excluir, que eu não gosto de falar outras palavras, mandavam excluir esses capatazes, excluírem outras pessoas e tal.
Bem assim, esse tal de rei que está falando aqui. Se tirar o ímpio, ele é ímpio enquanto ele está na presença de um rei mau. Um rei que o obriga a fazer coisas que contradizem a vontade de Deus. Muitas vezes ele é obrigado a cometer coisas que desagradam a Deus. E aí, quando tira ele da presença do rei, ele começa a enxergar a justiça e coloca ele nos caminhos do verdadeiro rei, do rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele começa a fazer coisas agradáveis, deixa de fazer impiedades, ele deixa de ser ímpio, certo? Por isso que muitas vezes a gente chama alguém de ímpio. O verdadeiro ímpio é aquele que morre na impiedade, praticando impiedade. Porque enquanto ele tiver vida, ele terá a chance de deixar de ser ímpio, de deixar de praticar impiedade e passar para o lado da justiça, certo? A palavra de Deus é maravilhosa. O 6 diz assim: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Pessoa exaltada. Quantas vezes a gente vê pessoas exaltadas na presença do rei e na presença de pessoas grandes? Isso não era só antigamente, não. Hoje também nós vemos pessoas se gloriando na presença do chefe, da liderança da empresa, liderança da igreja, né? Bajulação é um perigo. Isso diz respeito àquela pessoa que bajula tanto o seu patrão, que passa por cima do seu colega de trabalho. Daquele irmão que bajula tanto a sua liderança, que faz fofoca a respeito do seu irmão. Deus vê tudo. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos sermos fracos a tal ponto. Que tal ponto, professora Ilza? Ao ponto de engrandecer pessoas, idolatrar pessoas, chegar ao ponto de fazer fofoca com outras pessoas para se engrandecerem diante do seu chefe, da sua liderança. E o chefe também, a liderança, que é de Deus, precisa fazer correção a esta pessoa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu sou uma professora. Quando eu percebo que há um aluno delator, aquele que gosta de fazer fofoca com o outro, eu corto logo. Professora, fulano lá está fazendo isso, professora. Se não está mexendo com ele, eu digo, espera aí, fulano não está mexendo com você. Se você está dando fé dos erros de fulano, é porque você também não está assistindo a aula. Você está errado. Ele está errado e você também. Você está mais errado ainda. Ele está cometendo um erro só e você está cometendo 2. O primeiro, não está prestando atenção à aula. O segundo, está fazendo fofoca com seu colega. Eu acho que um patrão, uma liderança, deve ter essa postura. Porque se alguém está delatando alguém, fofocando sobre alguém no trabalho, ela não está tendo tempo de trabalhar. Simples assim. E dentro da casa do Senhor, se acontecer isso, é preciso que haja provas suficientes,
porque os olhos de Deus estão atentos. A gente vai prestar conta no juízo final, mas a gente já começa a prestar conta aqui mesmo. Quantos pais de família estão sofrendo porque se juntaram com outras pessoas para falarem, detonarem os filhos alheios, enquanto os filhos alheios estavam praticando coisas erradas? Ora, quando alguém estiver praticando coisas erradas, chame esse alguém, dá um conselho, se possível for. Se não for possível, coloque o nome dessa pessoa em suas orações para que o Espírito Santo a alcance e haja mudança de comportamento na vida dela. Se você, principalmente, se você tem filhos também, porque há pessoas que, enquanto os filhos são pequenos, pensam que nunca irão passar por o que passam alguns pais com filhos na adolescência. E aí começam a falar mal, juntam para falar mal, para fofocar, para a liderança da igreja, para a escola, para detonar com os filhos dos outros. A conta vem depois. Eu, graças a Deus, nunca fiz isso, certo? Não estou aqui para falar de mim, não. Mas Deus é testemunha de que eu nunca fiz isso. Não tenho filhas, nem eu, nem meu esposo, mas nunca sentamos para falarmos mal de filha de ninguém. Eu não estou aqui para falar de mim, só estou dando um exemplo, tá? Que todos nós precisamos seguir. Ao invés de nós falarmos mal uns dos outros, que procuraremos dar conselhos, se possível for, e se não for possível, que venhamos a orar por essas pessoas, certo? O 7 diz assim: porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe a quem já os teus olhos viram. A pessoa exaltada, muitos acham que a pessoa exaltada é falar alto e tal, e tal, e tal. Mas há tantas pessoas exaltadas que você nem escuta a voz dela, a não ser quando ela vai para a frente. Não é mesmo? Então, é bem melhor você sentar lá atrás e depois alguém lhe chamar pelo nome na frente para você fazer algo, do que você se sentar na frente e chegar alguém e dizer: este lugar não é seu, é de fulano, é de fulana, é de Beltrano, é de Beltrana. Que venhamos a ocuparmos o nosso lugar verdadeiro, onde quer que estejamos, que venhamos a termos a verdadeira humildade, certo? Não sermos tímidos, porque diz a Bíblia que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Está lá no livro de Apocalipse. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. A gente deve procurar vencer a timidez. Essa timidez é aquela que diz respeito à palavra de Deus, gente. Apregoar a palavra de Deus. Falar sobre o amor de Deus. Não confundam as coisas. Porque há muitas pessoas tímidas que não alcançam realmente certas posições porque são tímidas, precisam vencer a timidez, sim. Porque muitas pessoas já perderam chances maravilhosas por causa da timidez.
Mas com relação a pregoar a palavra de Deus, ao levar esse evangelho que Jesus trouxe a preço de sangue para as pessoas em quaisquer lugares, ainda mais hoje em dia que nós temos as redes sociais, a internet, onde a palavra de Deus pela qual a palavra de Deus poderá chegar em quaisquer lugares. Se nós formos tímidos para não falarmos do amor de Deus, nós não herdaremos o reino de Deus, tá? É desse tipo de timidez aí que fala. O 8 diz: não te apresses a litigiar para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. A gente tem que tomar cuidado, saber a posição da gente, para não confundir o nosso próximo. Muitas vezes, como falou do lugar aí, o lugar é do outro. Isso acontece muito, gente. Acontece muito, certo? Por isso que hoje eu estou apregoando a palavra aqui na internet. Por que eu estou fazendo isso? Por que será que eu estou fazendo isso? Na escala estava o meu nome. Foram atrás de mim. E havia outro no meu lugar. Então, para eu não correr mais esse risco, eu prefiro apregoar na internet para as pessoas em quaisquer lugares, certo? Para eu não correr mais esse risco de eu estar, mesmo sendo convidada, com o nome na escala e alguém ocupar o meu lugar. Então, eu gostaria que muitas pessoas ouvissem este vídeo para ficar sabendo por que é que eu não estou querendo aceitar. Não é porque eu sou orgulhosa, eu não sou, gente. É para eu não correr o risco. A pessoa me convida para fazer uma pregação em um lugar. Vai que eu me esforce bastante para estar lá nesse lugar. E ao chegar neste lugar, há outra pessoa no meu lugar. Então, para eu não correr esse risco, melhor que eu não vá. O importante é a palavra de Deus ser apregoada, certo? Isso é que é importante. E se tem como eu apregoar a palavra como eu estou apregoando-a aqui agora, se eu estivesse parada, tudo bem, mas eu não estou parada. Eu estou apregoando. Agora, os vídeos estão aí para quem quiserem ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos para o verso 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo do outro. Tem gente que tem um prazer, né, em descobrir os segredos de outras pessoas. De que vai adiantar, gente, isso? Vai acrescentar alguma coisa? Vai diminuir alguma coisa? Se você tem uma causa com alguém, deixe o outro de fora e resolva a tua causa com esse alguém. Se eu tenho uma causa com alguém, que eu resolva a minha causa com esse alguém, não envolva uma terceira pessoa, porque ela não tem nada a ver com a causa que está sucedendo entre mim e uma outra pessoa. Ela não tem nada a ver. O 10 diz: para que não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Essa infâmia, né? Esse 10 é relacionado com o 9, tá? A gente não deve colocar uma terceira pessoa numa causa que a gente está pleiteando com outra pessoa, né? Para que a gente não desonre o que ouvir,
né? Aquela pessoa que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. A gente tem que tomar cuidado. O 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A verdade liberta, certo? Mas a verdade precisa ser falada na hora certa. Eu já preguei aqui certa vez sobre isso. Se a gente muitas vezes falar a verdade num momento indevido, pode acontecer uma catástrofe, certo? Pode acontecer uma catástrofe. Se você presenciar uma verdade, por exemplo, um casal, aí você vê lá a mulher, o homem, traindo um ao outro, você vai lá e conta. Não, a raiva é pobre, como diz o ditado, não é a Bíblia que está falando. É o ditado popular, a raiva é pobre. A pessoa vai em casa, pega alguma arma, vai lá e faz algo que não era para ser feito. Tira a vida de alguém, enquanto que poderia haver conserto, gente. Onde há erro, há conserto. Levaram uma mulher para ser apedrejada porque estava cometendo pecado. Jesus levantou apenas a sua cabeça e disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E disse a ela: vá e não peques mais. Estão perdoados os teus pecados. Parece que foi mais ou menos isso, gente. Eu não quero tirar e nem colocar nada na Bíblia que não tenha, tá? Então, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Tem muito valor a palavra dita no seu tempo, com sabedoria. É por isso que nós precisamos termos sabedoria para evangelizar. Sair de casa em casa evangelizando precisa ser sábio. Chega, pergunta se pode. A pessoa que é sábia, que é sincera, se ela não puder ouvir naquele momento, eu posso dar uma palavra com você. A pessoa pode dizer sim, se não for muito longa, de tantas horas, tantos minutos, eu posso ouvir. Agora, se for de tantos minutos, tantas horas, eu não posso, porque eu estou trabalhando em casa e daqui a pouco eu vou trabalhar fora. O apóstolo Paulo nos ensina que a palavra é temperada no momento certo também. O 12 diz: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim também é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. O sábio repreensor é aquela pessoa que repreende. Ela sabe repreender. Por quê? Veja bem, o sábio repreensor, nunca que ele vai repreender alguém causando vergonha a esse alguém. Ele chama esse alguém em particular e repreende. Porque o certo é isso aí. Em quaisquer reuniões, em quaisquer lugares, é falta de ética chamar a atenção de alguém. Seja na escola, na sala de aula, seja no pátio da escola, seja na igreja, principalmente onde se prega a palavra de Deus. Chame a pessoa em particular e converse com ela, mas não dê bronca em ninguém, na frente de ninguém. Até uma criança percebe. É a palavra de Deus que está dizendo aqui, ó, como pendentes de ouro, certo? Que é valioso, e gargantilhas de ouro fino, que são valiosas, assim é o sábio repreensor para o ouvido do ouvinte. Aquele ouvinte vai ficar gostando e vai aprender mais quando ele é chamado em particular, certo? Agora, se ele teimar,
Ó, se você persistir no erro, eu vou chamar a sua atenção na vista de outras pessoas. Aí depois de umas 3 vezes, né, gente? Porque até o próprio Jesus perguntaram a ele quantas vezes se deveria perdoar. Ele já não digo 7, mas 70 vezes 7. O 13. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com o que os que enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. O servo fiel, certo? Que é aquele mensageiro fiel, que dá notícia fiel ao seu Senhor e deixa o seu Senhor tranquilo. O seu Senhor fica com a mente tranquila, fica aliviado com aquele servo fiel, que ele dá uma notícia fidedigna. O servo deixa o Senhor livre, aliviado, com a mente aliviada, com a mente fresca. O 15 diz: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua brada, e a língua branda quebranta os ossos. Pela longanimidade se persuade o príncipe. A longanimidade, né, tem experiência. Muitas pessoas desfazem da velhice, da idade de muitas pessoas, sem saber o valor que elas têm de experiência, pela experiência de vida. E a língua branda quebranta os ossos. O que é a língua branda? A língua que não causa mal algum a ninguém, que só traz benefício, bons ensinamentos, notícias fiéis na hora certa. Porque a notícia ruim, que você tem que saber como dá-la à pessoa. Uma notícia ruim, para se dar, é preciso haver preparo psicológico, porque senão, ao dar uma notícia de morte a alguém, pode haver outra morte, tá? Você chega, fulano morreu, o outro lá pode sofrer um ataque de coração, não é? E dar um piripaque e morrer. 16. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. O que significa isso? Tem gente que é exagerado, né? Em tudo. Quando acha fartura de comida, come até se fartar e começa a vomitar, não é mesmo? Outros, quando acham muito dinheiro, gastam até acabar. Então a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que ser cautelosa em tudo. Temos que sermos moderados em tudo, no comer, no vestir, no beber, no olhar, no trabalhar, no comprar, no gastar, tá? A gente sabe que todos nós estamos na fila, sabe? Todo mundo sabe de que fila eu estou falando. O dia de amanhã pertence a Deus.
mas nós temos que andarmos prevenidos, em obediência à palavra de Deus, e sermos prevenidos, gente. Se a gente pode prevenir o que comer, o que vestir, não andar preocupado, isso não, que é até pecado. A Bíblia fala, não andeis preocupados com o que é a vez de vestir, o que é a vez de comer. Mas a Bíblia também não nos ensina a sermos exagerados em nada. Quando vê a comida, comer tudo de uma vez. Quando vê o dinheiro, gastar tudo de uma vez. Não. Deus nos ensina a sermos moderados. O 17 diz, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Aí, gente, todo mundo precisa de liberdade dentro de sua casa. Todo mundo precisa de seu momento de privacidade. Por isso que cada uma pessoa tem a sua casa. Se eu ficar direto na casa de um vizinho, eu vou enfadar o meu vizinho, vou tirar a liberdade dele. Que haja amizade. Mas aqui, você vê que um versículo vem puxando o outro. Do mesmo modo que a gente não pode ser exagerado com o mel, do comer o mel, a comida, a bebida, a gente tem que ser moderado também com relação às visitas, tá? Às nossas andanças nas casas das pessoas, para não tirar a liberdade das pessoas, não tirar as pessoas de exercerem os seus trabalhos, empatar as pessoas, né? Muitas vezes é o horário que a pessoa tem para descansar, para dormir. Muitas vezes é um horário que a pessoa tira para trabalhar. Não, a gente tem que fazer visita? Tem. Mas tem que saber a hora também, não pode... Senão a pessoa fica enfadada, é isso, né? O outro aqui, Então, martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Isso é mais do que claro. Muitas vezes pode até comprar a liderança, o chefe, mas a Deus ninguém compra. Não há dinheiro que compra Deus. E Deus vê tudo. E a gente muitas vezes não vai prestar conta somente lá no dia do juízo, né? Aqui mesmo. Quantas pessoas a gente viu no passado de uma maneira e hoje a gente vê de outra maneira, né? Infelizmente, a gente viu como é que era, o que era contra, o que fazia, o que falava sobre os filhos alheios, como estão seus filhos hoje. A gente precisa ter muito cuidado, né, gente, com o nosso olhar, com o nosso falar, com o nosso pensar. A gente precisa vigiar muito. O 19. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O desleal no tempo da angústia, ele fica manco, né? Ele fica desdentado, porque as pessoas perderam a confiança nele. De tanto que ele foi desleal, mentiroso, as pessoas não confiam mais nele. Se ele chega dizendo que precisa de algo, as pessoas falam que é mentira, porque ele foi infiel no passado. A gente precisa ser fiel para que as pessoas venham depositarem confiança na gente. E a gente não pode sair por aí arruinando a vida das pessoas com a nossa língua, justamente por causa disso, porque as pessoas precisam terem credibilidade, certo? Para trabalharem, para comprarem, para venderem, certo? Nós precisamos disso aqui na Terra. Somos dependentes de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, somos dependentes uns dos outros, certo? E não só dependentes uns dos outros, dependentes de tudo que Deus deixou aqui na Terra, da natureza, dos animais,
de tudo. Se nós somos infiéis com a natureza, haverá cobrança no futuro. Haverá falta de água, haverá falta de muitas coisas, de oxigênio puro, né? De muitas coisas, de animais, os animais entrarão em extinção e por aí vai. O 20 diz: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despende num dia de frio e como vinagre sobre salitre. O aflito, ele está precisando de consolo, de paz, não é? Então, se você for cantar canções para um coração aflito, você vai ser como aquele que tira a roupa de uma pessoa num dia de frio, vai incomodar. A pessoa que está aflita, ela precisa de consolo, precisa de tranquilidade. Essa pessoa aflita é a pessoa que está em desespero, né? Ela precisa de sossego, de um calmante, um tranquilizante, uma oração. E, a depender do caso, é bom que você ore em silêncio. Até isso, gente. Certo? A depender da aflição que a pessoa estiver passando, ela não vai entender o que você está falando. Mas o Espírito Santo entende o que você está falando em pensamento. Certo? O 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. A gente não pode deixar ninguém com fome e nem com sede. Pode ser o nosso maior inimigo, que a gente não pode desejar o mal para ele. Não pode deixar com fome nem com sede. Já diz tudo, a gente não pode desejar o mal a ninguém. E se tiver com fome e sede, dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. O 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Essas brasas se amontoará sobre a cabeça, quer dizer o que? Luz, muita luz sobre a sua vida. O Espírito Santo, né, ficará feliz com o que você fizer de bom até o teu inimigo. É agradável a Deus, né? O Senhor pagará a ti tudo de bom que tu fizeres até o teu maior inimigo na hora da necessidade. Quando eu digo tu, eu estou falando de mim também. Nós não podemos desejar o mal a ninguém. O 23. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. E não é verdade? O vento contrário, né, leva a chuva embora. Por exemplo, se vem uma chuva na minha direção e o vento vier contra a minha direção, levará a chuva que molhará a minha terra, certo? Bem assim a face irada, né? A língua fingida. É um perigo, tá, gente? É um perigo. 24. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Mas é verdade, uma mulher irada é perigosa, certo? E morar numa casa bonita, uma casa bacana com a mulher rixosa,
Diz a Bíblia aqui que é melhor morar num canto de águas furtadas. Nós sempre observamos que a água furtada dá muitos problemas, não é? E a mulher irada dá mais problema ainda do que a água furtada. Quantas pessoas não já morreram? Quantas guerras já não foram causadas entre vizinhanças por causa da água furtada? Então, bem assim, a mulher irada causa muita confusão, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E aí entra a mulher irada, a tola, certo? Estamos terminando o 25. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Não é? A água fria para uma alma cansada, a pessoa está cansada, a pessoa vem de lá do campo, cansado, com muita sede, no deserto principalmente, naquela região lá, gente, dos tempos da Bíblia, era uma região muito seca. Hoje já tem encanações lá, água, mas era muito difícil. Eles colhiam a água da chuva em cisternas, fazia aqueles tanques, não era? Para guardar a água da chuva no deserto, para beber, tá? E diz aqui, como água fria para uma alma cansada, são as boas novas de terra remota. E é mesmo, gente. As boas novas quando vêm de uma longínqua terra que a pessoa está esperando, por exemplo, vai um parente doente para um lugar, uma cidade, em busca da sua cura, e você fica aflita, você fica aflito, aguardando uma notícia. Quando chega a notícia boa, o seu semblante muda. É igual a pessoa sedenta, com sede, né? Que acha uma água fria para beber, para refrescar a sua cabeça, a sua alma. Não é tão bom tomar um banho, refrescar. Isso é maravilhoso. 26. Como fonte, eu vou falar em água também, o Espírito Santo, né, que é a água viva, né, para a alma aflita. Né? Jesus disse, eu sou a água viva que desceu do céu. Ele disse à samaritana, da água que eu te der, jamais tu terás sede. Porque ele disse que ele é a água viva. Ele, em verbo de carne, ele disse, eu sou a água viva que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. O pão que sacia a fome, a água que mata a sede. O 26. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Bem verdade, gente, né? Ele fica desapontado, né? Ele fica desapontado, como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Ele fica descontrolado. Pensou? Uma pessoa justa diante de tantos injustos sofre muito. Por isso eu digo que o martírio de Jesus começou mesmo antes da cruz, porque Jesus, a sabedoria encarnada, quando ele começou a entender as coisas, vendo tantas pessoas fazendo coisas erradas, ali mesmo ele já começou a sofrer. Vendo pais sendo desrespeitados, irmãos matar irmãos, brigas entre famílias, entre vizinhos. Eu creio que o sofrimento e o martírio dele já começou ali, porque Jesus, a sabedoria encarnada. Certo? O 27. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é boa. Comer muito mel, a pessoa fica cheia demais e dá problema no estômago, no intestino. Bem assim, é a investigação da própria glória.
Bem assim, a investigação da própria glória não é glória. Aquele que busca glória para si, destruindo a vida alheia. Tem muita gente que busca glória para si, né? Quer um emprego, tem que detonar o outro para tirar o outro do emprego. Ah, fulano tem 2 empregos, um tem que ser meu. Fulano tem 2 empregos, porque fulano lutou para ter 2 empregos e tem talento para isso, porque os talentos, Deus dividiu os talentos e muitos, uns têm mais de um talento, outros têm mais de 2, outros têm 2, mas Ele não deixou ninguém sem talento. Ore, busque, que você encontra. Não almeje o que é alheio. Último, gente, para terminar, viu? Glória a Deus. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A cidade derribada que não tem muros, é aquela cidade desprotegida. Antigamente as cidades eram muradas para serem protegidas, eram fortificadas para que o inimigo não entrasse e levasse tudo. Então diz que a cidade que não tem muros, a mesma coisa é o homem que não pode conter o seu espírito, ele não pode se conter, ele é descontrolado em tudo, tem a língua solta, coloca os seus pés onde não deve colocar, lança a sua mão onde não deve lançar, fala o que não deve falar, e aí é o que acontece. Ele fica, esse homem, como aqui, ele não pode conter o seu espírito, ele é como uma cidade desprotegida, uma cidade que não tem nenhuma proteção, certo? Então, que Deus, assim, nos abençoe com essa palavra, nos ajude a guardar essa palavra em nossos corações, e fica aí com o meu abraço e o meu beijo fraterno da sua irmã e amiga, da sua amiga e irmã em Cristo, Ilza Saldanha. E fiquem com a paz de Cristo, porque esta é maravilhosa. Bye, bye. Amém? Que Deus abençoe a todos. Afinal, se estão na paz de Cristo, estão abençoados.